Depressão. Como descrever algo tão abstrato? Alguns artistas depressivos tentaram ilustrar como é viver essa realidade. E assim foi a vida de Águida. Por 18 anos, pintou a depressão em sua vida. A depressão justificava o fato de eu gostar de estar sozinha, de o tempo inteiro eu me esconder. O tempo passou e eu cada vez me tornei mais depressiva, se é que assim pode falar. Porque no princípio era uma tristeza e eu gostava de ficar sozinha. Eu acostumei a viver com a depressão, fazia parte de mim. Eu já não sabia quem era eu. Quem sou eu quando não estou depressiva? Não existia, a minha vida inteira eu fui depressiva. O meu pensamento o tempo inteiro era a morte. Toda depressão existe uma origem, uma raiz. E a de Águida foi um verdadeiro pesadelo. Tudo começou quando eu era criança e com 8 aninhos eu sofri uma violência sexual. Essa violência me judiou muito, principalmente psicologicamente, porque a pessoa era alguém muito próximo da família. E quando eu tentei argumentar para os adultos mais próximos, não acreditaram em mim. Eu me recordo que na época eu tinha 8 anos, na minha cabeça, assim, ele devia ter seus 27, 28 anos. E foi muito difícil porque a minha mãe me levou ao médico e o médico constatou que eu fui violentada. Nenhum depressivo quer morrer. Ele quer apenas matar aquela dor. Mas a morte passou a ser protagonista na vida de Águida. Com 17 anos, pela primeira vez, eu tentei me matar. E eu me recordo quando o médico me perguntou qual o motivo, eu falei que eu não gostava de viver. Eu simplesmente não gostava de viver. E eu me recordo que os meus sonhos, todas as noites, era eu no caixão e eu imaginava aquelas pessoas das quais eu tive convívio durante o dia que estavam em volta, eu via isso no sonho. Em volta de mim, sorrindo, festejando. Em busca de solução, a família de Águida procurou ajuda na medicina. Tratamentos e medicamentos. Foram 2 médicos que eu fiz tratamento por muito tempo. Por 3 vezes eu fiz o tratamento. E uma delas foi uma médica que eu gostei muito, me aperfeiçoei muito, uma psicóloga. E eu tomava os medicamentos porque eu confiava nela. Só que acontece que eu não dormia e isso me atormentava, porque eu ficava por dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias sem dormir dias e noite. E aquilo me dava uma sensação que a minha mente estava surtando, que eu ia enlouquecer. Até que o apelo de uma criança, o seu filho, deu forças para Águida reagir e procurar uma outra saída. E o meu filho... Ai, essa parte sempre dói. E o meu filho entrou no quarto, nesse dia. Ele tinha exatamente 8 anos. E ele fez uma pergunta crucial para minha mãe. Ele falou para ela, será que o amor que ela tem por mim, e ele falava meio errado, ele falou, será que o amor que ela tem por mim não vai fazer ela sair desse quarto? E aquilo mexeu comigo. E eu falei para Deus, a morte não me quis, eu não mereço viver, faz alguma coisa por ele. Eu só quis que o Biel ficasse bem. E foi quando eu decidi realmente procurar a igreja e falar, tá bom, vai, estou desarmada, eu quero ajuda. O dia que eu cheguei na igreja e que as portas estavam abertas, eu vi no altar, vi o sorriso de Deus. Se sentir amada fez toda a diferença na minha vida. Águida ouviu uma palavra que mudou completamente os seus pensamentos. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos,
e eu vos aliviarei. E eu cheguei em casa e eu dormi. Então eu fiquei, nossa, é real, acontece mesmo. Foi muito bom isso. E a partir de então, de uma forma natural, eu fui obedecendo, claro. Eu tinha muita vontade de conhecer aquele Jesus que o pastor falou. Eu queria saber, é real mesmo? Mas como que é? E as minhas orações passaram a ser o seguinte: se existe, eu quero a paz que me foi roubada. Foi tão bom me ver livre da depressão que tudo que se era falado, eu obedeci. Falava com Deus de uma maneira, uma ligação tão grande. Por mais que eu tente, eu não consigo explicar. E daí eu falava e eu ouvia a voz dele. Eu ouvia que ele estava feliz com o que eu estava falando, com a minha entrega, e que eu podia continuar falando. Era um diálogo. A partir dali não era mais um monólogo. Era um diálogo, eu ouvia a voz dele. E daí eu recebi o selo com o Espírito Santo. Foi muito sobrenatural para ter palavras para explicar. Mas eu não chorei, eu não teve nada assim, fisicamente falando. Mas incrivelmente falando, eu ouvia a voz de Deus. E a partir dali não foi mais um monólogo. Eu ouvia ele, eu falava com ele, eu sabia que ele estava no altar. Eu sabia que cada expressão minha para com ele tinha dele para comigo. Mas o dia que ele veio sobre a minha vida, foi o dia que eu nasci. Foi o dia que eu nasci. Meus gostos mudaram, minha opinião mudou. A impressão que eu tenho, que eu vi a vida preto e branco, eu passei a ver diferente, colorido. Não quer dizer que eu não tenho problemas, que eu não choro, que eu não... É uma luta, é um leão por dia. Mas eu passei a ver a vida diferente. Minha vida foi mudando, eu fui mudando e as pessoas foram me falando. O Espírito Santo é meu amor, é minha vida, é meu amigo, é meu conselheiro. O Espírito Santo é minha força diária. O Espírito Santo, ele é tudo. Ele é tudo para mim, ele é absolutamente tudo para mim. É por causa dele que eu sou a mãe que eu sou a amiga que eu sou a filha que eu sou. É ele que me orienta a ser uma mãe melhor, a ser uma filha melhor, a ser uma conselheira melhor. É ele que me corrige. Especialistas tentam convencer que a depressão não tem cura. Mas a história de Águida ilustra que existe sim um outro caminho. Sem dúvidas, depressão tem cura. Depressão, eu costumo falar que eu sou a prova que depressão tem cura. Uma das minhas feridas do passado foi em relação ao meu pai. O fato do meu pai ser uma pessoa alcoólatra, chegava a bater na minha mãe, batia em mim, na minha irmã. Isso foi uma mágoa que eu carreguei durante muito tempo. Esse sentimento me corroeu por dentro, porque a vontade que eu mais tinha era que os meus pais se separassem, que a minha mãe acabasse logo a relação que tinha com meu pai, para que a gente vivesse em paz de uma vez por todas. Era isso que eu achava, que a partir do momento que os meus pais se separassem, que pelo menos a gente iria ter paz. Comecei também a frequentar por mim mesma, porque eu precisava de me curar, principalmente a mim, para depois poder agir por eles, né? E hoje, graças a Deus, eu já não tenho aquela mágoa do meu pai que eu tinha antes. Temos uma família maravilhosa e principalmente tenho Deus na minha vida. Deus é aquilo que a gente tem de mais precioso na vida, é Ele. Sem Ele a gente não faz nada, a gente não é nada. Porque o Espírito Santo é consolador, então Ele me preencheu de todas as formas possíveis. E foi dessa forma que as feridas foram curadas. 5 sinais de que há uma ferida na sua alma. Você tem maus sentimentos contra uma ou algumas pessoas e procura evitá-las. Não quer tratar de um assunto do passado para não mexer em sentimentos e lembranças ruins. Você fere outras pessoas, mesmo as que você ama, e não tem culpa da sua dor. Desistiu dos seus sonhos. Antes era positivo, otimista. Hoje só pensa em sobreviver.
Você se isola das pessoas porque qualquer contato pode se tornar sufocante para você ou para elas. A sua alma está ferida. Mas há um remédio. Senhor, cura os quebrantados de coração e cuida das suas feridas.